É uma alegria poder estar com todos vocês aqui. Esse momento que agora se inicia é um momento de algumas reflexões. Vocês vão perceber que durante o nosso dia a gente vai passar por algumas frequências de estímulos, nisso que o Alejandro trouxe para a gente, de convocar os nossos componentes mais mentais conectados com o nosso coração. Então teremos momentos onde os estímulos serão mais provocativos, ligados com questões que envolvem o nosso mundo externo, a nossa realidade na casa espírita, nas relações familiares, nas convocações sociais, mas terão momentos também onde nós olharemos mais para dentro da gente. Momentos onde nós necessitaremos de pensar mais com a nossa existência mental. Olhar mais para as dinâmicas do nosso coração. E a proposta desse momento agora é exatamente isso. Estarei aqui conversando com a professora Astrid Sayeg. Uma salva de palmas para a nossa convidada, amiga. Vem cá, vamos sentar aqui, vem cá. Onde você preferir. O tema que nos foi proposto é o sentido do caminho. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, vai dizer que todos nós temos uma rota, uma marcha para Deus. Mas que cada um de nós caminha um percurso, um caminho muito particular. E é esse caminhar o alvo das nossas atenções nesta parte da manhã aqui. O quanto que nós estamos atentos à nossa peregrinação. Qual o sentido dos passos que dou em minha vida? Qual o sentido das pequenas movimentações que realizo a todo instante no meu dia? O que tem direcionado as minhas escolhas? A minha forma mais ríspida de responder, a minha forma mais doce de ouvir, a minha impaciência no trânsito, os pequenos movimentos que realizo a todo instante, mentalmente, externamente. Qual o sentido desses movimentos? Os espíritos vão dizer para Kardec que todos nós, querendo ou não, indo para um lado ou para o outro, estamos sob a lei do progresso. Agora, esse progresso, num primeiro momento, ele se dá se despertando dentro de um campo mais intelectivo, mais racional, mais lógico, nos permitindo direcionar o que é bem, o que é mal. E a partir desse entendimento, termos a possibilidade de exercitar nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Mas ainda nesse processo, vamos ver que, tomado por um grande conhecimento, fazemos escolhas que ainda alimentam muito mais os nossos vícios, os nossos equívocos, o nosso movimento mais egoísta. Mas os espíritos ainda alertam que vai chegar o momento em que, nesse processo, vamos aprofundar nas reflexões do espírito e vamos conseguir ultrapassar as barreiras que nos prendem a dinâmicas mais egoístas, mais formuladas através da necessidade e da expressão do orgulho. E vamos, nesse momento,
estender nossa caminhada para o processo de um despertar não só intelectivo, mas também moral. Tendo esse como um processo do caminhar, olhar para como estamos direcionando nossos passos. Qual o sentido estamos colocando na força que exercemos nas nossas dinâmicas? E o quanto que esse movimento tem feito sentido para nós? O quanto cada passo que dou representa algo de sentido, de preenchimento na minha vida. Porque existem muitos que, muito preso ainda numa dinâmica mais imediatista, racional, lógica, está caminhando passos numa frequência por vezes até acelerada, se perdendo, se distraindo diante das questões do mundo e não tendo um roteiro, um direcionamento dessa escolha do despertar das forças morais. Por outro lado, existem outros que estão perdidos, se sentindo meio sem saber. Não, com certeza não é para mim essas palmas aí que vocês ouviram. Alguns estão perdidos, não sabem qual o caminho, qual o sentido. Mas existem outros que já se despertaram para o sentido. Já entenderam a caminhada como um processo de avanço da consciência espiritual. Porém, despertou dentro da realidade do campo mental, mas ainda se sente preso às necessidades do egoísmo, do orgulho. E mesmo buscando um caminho racionalmente para um sentido de evolução espiritual, vivencia turbulências no seu campo mais profundo do sentir, que parecem caminhar para um outro lado. Quero andar para cá, mas estou me movimentando para o lado de cá. Nessas realidades, por vezes temos um sentido estabelecido como referência. Tá. Mas um vazio estabelece dentro de nós. Essas etapas são processos naturais do nosso encontro com a realidade que somos. E é a partir dela que nós vamos ter a possibilidade de olhar para essa jornada de consciência do ser que somos. Em qual momento estamos, em que etapa estamos, como compreendemos esta trajetória que todos nós, em algum momento, iniciamos. E é esse de um ponto que eu peço para você nos trazer, como o desenvolvimento da reflexão. Com muita alegria, Leandro. Nossas saudações cordiais a todos. Parabenizo por esse evento tão significativo. É uma alegria compartilhar com vocês. E queria dizer que eu não sou da área da psiquiatria, da psicologia, eu sou da área da filosofia. Então, a nossa abordagem é um pouco mais filosófica, que, de certa forma, é complementar. O sentido da vida, né? Uma questão crucial, né, Leandro? Por onde a nossa caminhada? Caminhamos com luz? Caminhamos sem luz? Qual o sentido interno dessa nossa jornada existencial
que não se esvai, que sabemos que não para por aqui, mas é um sentido contínuo, é um sentido de luminosidade, é um sentido, sim, de exaltação, como disse o Leandro, a este ser altaneiro, este ser que é a verdade em nós, este ser que é a presença luminosa do Criador. Criador, sim, não são só palavras, é um ser que é um ser vivo em nós. Ele é vida, vida. Essa é a vida real que nós não podemos negar. Por vezes, olhamos para 1000 bagatelas, como diria Agostinho, tornamo-nos dispersivos perante a vida e esquecemos essa unidade essencial com o ser que é, que vive, que plasma luzes em cada um de nós, como sendo o foco radiador da verdade. O ser que não se nega, porque é o ser. Sob esse prisma, a nossa caminhada é sim uma caminhada de luz. Devemos desvelar isso dentro de nós. Devemos buscar sentir, gostei de ouvir hoje, sentir na alma esse foco luminoso que não se esvai, mas que é vida. Exalto aqui a importância de uma terapia amorosa, embora eu não seja da área, no sentido de suscitar essa verdade excelsa do Criador que habita infinitamente como potência de luz e que precisa ser desvelado para que o ser se engrandeça, se ilumine, que passe a ter um rumo existencial, altaneira. Esse foco interno não se esvai. É uma busca de luminosidade que se dá, sim, pela educação. Educação que eu entendo em 2 momentos. A importância, sim, da consciência filosófica num primeiro momento. A consciência daquele que sabe, daquele que reflete, daquele que tem autonomia no pensar, daquele que raciocina, é um passo, sem dúvida, importante. Então, por que estamos aqui? Qual é o registro das nossas existências passadas que influem no momento presente? Do ponto de vista filosófico, conscientizemo-nos de que nós somos uma memória, mas uma memória original. Original que se refere à origem, que é a memória do ser com S maiúsculo. Então, a nossa concepção de existência é milenar, mas chega a doutrina e nos dignifica, sejamos luzes, sejamos força moral, sejamos alegria interior, não neguemos a nossa realidade interior em função de momentos passageiros, realidades que se esvaem, mas mantenhamos o foco, porém com lucidez, que não seja só uma crença, mas que possamos nos valer do raciocínio lógico para entender quem sou eu
da onde vim, a minha origem, são essas questões metafísicas que precisam ser exploradas, que precisam ser compreendidas. Entenderei quem eu sou a partir da minha origem, origem que não se esvai, origem que permanece, que é a imanência do Criador, que me gera interiormente como força moral, como força de vida. Isso deve ser desvelado em cada um de nós. Tirar o véu através de uma compreensão altaneira, dignificar-se, portanto, e não diminuir-se. Não posso, não sei, não consigo. Eu sou essa vida íntima. Eu sei que guardo nos refolhos da memória essa vida em si, que é a vida moral, que não se esvai, mas que vivifica em nossos passos à medida que procuramos este ser vivo, que é amor, que é vigor, que suscita na alma uma alegria inefável e que dissipa os pesares, dissipa aquilo que é o não ser. A importância da compreensão é o primeiro passo. Exaltemos esse aspecto doutrinário, por vezes esquecido. Ai, porque é metafísica. O que é metafísica? É coisa teórica, não. É a compreensão do ser real, para que possamos dinamizar em nós a vida excelsa, que não é passageira, que não se esvai e que é motivo de alegria interior. E nesse processo, buscamos na nossa caminhada esse sentido íntimo. Como? Aí vai um segundo passo, que é a consciência de si. A consciência dessa interioridade, que é essa busca de sentido altaneira, que é uma realização interior. Aí importa, sim, um incentivo, importa, sim, uma acuidade moral e espiritual. E nós podemos, sim, adentrar essa realidade com luz. Aí entra um aspecto importante que o cristianismo nos traz, a importância de lembrar aquilo que somos. Lembrar também intuitivamente, brotando da luz da alma, através do fervor, através da certeza íntima. Essa é uma caminhada autêntica, porque aqui estamos para desvelar este ser interno, por vezes abafado, por vezes camuflado, por questões questiúnculas, eu até diria, que encobrem essa vida real, que é o vigor da alma, que não se esvai, mas que torna a vida altaneira e acima de, por vezes, constrangimentos. Então, essa busca é importante a partir da conscientização. Aí floresce dentro de nós um ser luminoso, que acaba por dissipar constrangimentos, acaba por sobrepor-se à dor. É algo que parte de dentro e que nos liberta das amarras que influenciam em nossa existência. Eu digo que esse lembrar, como diria Platão, é trazer da luz da alma essa verdade excelsa que é vida
luminosa. Esse eu considero um processo de cura. É uma libertação que vem de dentro. Nos revigoramos e dissipamos aquilo que não somos. Porque a dor, ela é passageira, ela se esvai e ela se dissipa quando, além da nossa conscientização, buscamos essa força moral como sendo ser real e que, por ser real, ele permanece e dissipa o que o mundo chama de trevas. Busquemos essa alegria viva. Saibamos que a vida em si é a vida real. Estamos aqui no momento de passagem, que é vida, mas a verdadeira vida tem um sentido espiritual, posto que é a vida de Deus em nós. E que é, como dissera Jesus, a vida do amor. E se é amor, é vigor, é realidade íntima, que importa seja trazida à luz, para que o nosso percurso seja firme, altaneiro e carregado de luz, como já nos ensinara o amoroso Mestre. Esse nós temos como o sentido da caminhada. Entre outros, claro, os filósofos falam dos sentidos existenciais, a importância do nosso engajamento na sociedade, no trabalho, de termos os nossos ideais, idealizarmos em luz. Tudo isso é louvável. Importa um ideal, um propósito persecutor, mas importa que seja iluminado por essa fonte viva da alma, que há de fazer dos nossos propósitos um motivo de alegria. Acho que existem momentos que naturalmente nos despertam esse movimento, né, Astrid? Sim. Mas existem outros que também estão aí para fazer esse papel, mas que normalmente nós os interpretamos de forma diferente. Quem aqui nunca se sentiu estimulado, animado, eufórico, feliz quando encontra com amigos? Quando realiza algo que sente prazer? Lembra de alguma coisa que te faz feliz? Só de pensar nessa coisa a gente já muda internamente. Mas também existem momentos onde nós encontramos com a dor, encontramos com o sofrimento, encontramos com as necessidades que nem sempre são aquelas que a gente quer vivenciar. O problema é que nós, por vezes, compreendemos com facilidade e prontidão que nos momentos de alegria e bem-estar existe uma força que nos impulsiona para algo maior, para crescer, para usufruir daquilo. E no contato com a dor, nós, por vezes, identificamos como um processo de sofrimento, de tristeza, de paralisação. Estratégias, todas essas, dinamizadas, estabelecidas, a nos impulsionar nesse processo de crescimento espiritual, mas que nem sempre conseguimos compreendê-las da mesma forma. Como é que a gente pode olhar para o sentido dessas forças de dor e da vida de uma maneira onde entendamos que a vivência delas são estímulos a esse processo de ampliar a nossa consciência, sim, de aperfeiçoar, refinar, sim, as nossas forças mais internas? Sim. Leandro, nós não podemos negar. A dor existe. Faz parte da nossa caminhada. Motivo de desafios. E de desafios luminosos, como diz você, né?
a dor na alma, a dor no corpo. Momentos enriquecedores. A própria filosofia hoje ilustra, estava comentando isso com o Raposo agora no caminho, a própria filosofia acadêmica nega, numa visão materialista, nega o que nós somos, nega o que é o real, nega uma vivência luminosa. Vivemos, sim, um momento de pessimismo. Então se fala de dor, não no sentido altaneiro, mas de algo que frustra, numa visão limitada do que seja a existência. Então o conceito de dor hoje é pessimista, né? Se incita ao nada, ao vazio. Isso é muito triste. Não gosto nem de comentar. Mas chega hoje o filósofo insigne Herculano Pires e questiona por que sofremos. Por que sofrem os pássaros? Por que sofre a natureza? Por que o mundo sofre? Por quê? Vamos dizer, ai, a dor é necessária. Talvez. Eu diria antes que esse ser interno é o ser necessário. A dor é contingente, mas faz parte do nosso existir, do nosso vir a ser. Por quê? Porque guardamos um princípio divinal. Como eu disse, que é a vida do Criador em nós. Mas importa exercício para descobri-lo. Importa desafios para despertar. Porque existe uma lei. Essa lei que nos rege é uma lei que nos incita ao equilíbrio. É uma lei que nos incita a uma educação. Educação, sim, pela dor. Desviamos-nos do nosso propósito e a ele retornamos como lei interna. É uma lei que é a lei do progresso. É uma lei que é a lei do desenvolvimento e que é desencadeada, por vezes, por momentos não tão luminosos. Então, é a educação que faz parte. O princípio se manifesta gradativamente, necessariamente, eu digo princípio de luz, e nos desviamos para voltar, sofremos para nos alegrarmos. Então, diz Herculano, se faz necessário esses desafios, mesmo na natureza, com os pássaros, com os animais, para que esse princípio de vida altaneiro se manifeste cada vez mais plenamente, mesmo que no mundo da matéria. Às vezes dói, sofremos, mas que sejam momentos engrandecedores e não um momento que delustram, porque nos levam a uma maturidade espiritual. Guardemos luzes da proposta da dor, longe de nos culparmos. Ai, porque estou aqui para sofrer, estou aqui para pagar. É muito mais. Estou aqui para sentir luz, para progredir, para exaltar a divindade. Somos caminheiros de luz, como diz o Leandro, somos peregrinos. Façamos da dor uma aquisição de maturidade. Dignifiquemos a nossa jornada. Como já diria o filósofo Sêneca, na verdade, a gente vive a dor mais por uma forma imaginária do que sendo um problema
real. Distanciamo-nos daquilo que é. Então, a dor é valorosa. Nós amadurecemos por dentro, nós nos educamos, nós nos burilamos, nós progredimos e nós vencemos. Vencemos sempre, porque esse fulcro de luz não se esvai, mas busquemos nos manifestá-lo para que se rompam as amarras. E o sentido é libertar por dentro. Por dentro. Às vezes, ou talvez sempre, lamentamos porque a gente não quer sofrer. A gente não quer ter dor. Mas tenhamos isso como um cadinho luminoso que burila, que nos dignifica. E passamos a olhar para trás, sempre, sempre, como vencedores. Às vezes, levamos menos tempo, mais tempo, mas o sentido existencial não é sofrer. O sentido é iluminar. Então, passamos de cada dia um momento glorioso, de ânimo, de despertar de luz, amadurecendo interiormente. Alta de Souza tem uma frase muito linda, diante daquelas poesias tão ricas que ela nos traz. Ela diz, coração que não sofreu, é floresta que não se abriu. Abramo-nos para a luz, para o amor. E qual é o sentido da vida nesse processo? Nós somos obreiros. E a vida é como um bloco de mármore que nós vamos burilar, descobrir formas, descobrir esse templo magnífico que nos habita. Então, quem somos nós? Obreiros, artífices de uma obra de arte. E assim, burilando, buscando trazer forma, nós nos dignificamos também através do sentido amoroso que cumpre desvelar. Hoje, os filósofos exaltam, como já foi dito aqui, a questão das escolhas. Estamos no mundo, estamos na matéria, estamos diante de desafios, mas nesse progresso nós temos possibilidades. Quais são as possibilidades que eu tenho diante da conjuntura atual? Quais são? E aí escolher, dentro dessas possibilidades, aquela que me leva a me dignificar, a superar, a vencer com galhardia e a viver com primor. Então, a escolha é importante. Lembremos de tantos que sofreram dignamente na nossa história. O próprio Cristo, que dignificou a dor. Lembremos de Sócrates, que exaltou a morte com grandeza, superando os desafios que a sociedade impingia. Lembremos de Joana d'Arc. Então, a dor dignifica, aprimora e nos ajuda a desvelar o que existe de mais íntimo dentro de nós, que é a força real, que é a força moral. Dignificamos esses momentos, exaltemos as oportunidades de exaltarmos a luz, de nos sentirmos na alma, essa luz incandescente que nos leva a nos aprimorar a cada dia.
Há quem faça da dor, da melancolia, o momento de luz. Como o próprio Chopin compunha nos momentos de mais melancolia, porque é a dor que dignifica, é a dor que enobrece, é a dor que nos leva a sentir na alma essa dor pungente, mas que nos faz sentir sempre, lado a lado, o encontro com o Criador, o encontro com a vida do divino, e nos dignificamos, porque somos sempre passageiros em busca de luz, e nos dignificamos mesmo nos momentos constrangedores. Acho que nesse processo é muito natural que a gente se sinta, por vezes, desalentado, né, perdido. Na maioria das vezes, a gente até se sente incapaz mesmo de lidar com as aflições que nos tomam, as necessidades que a gente tem de encontrar resposta e, por vezes, não consegue. Mas, nessa caminhada, nessa trajetória, nessa rota que temos rumo ao Pai, não nos faltou e não nos falta uma referência norteadora. Talvez nos falta a percepção verdadeira desta referência, que por vezes nós temos muito clara no nosso campo intelectivo, mas nos nossos corações ainda estão por vezes adormecidos para essa referência. Porque é natural que o processo da lei de progresso nos impulsione, mas se torna mais fácil caminhar quando na construção da minha rota, do meu caminho, eu tenho um sentido, um direcionador. E quem de nós, em algum momento mais íntimo, mais reflexivo, não se deparou com Jesus? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Na trajetória do nosso despertar espiritual, do nosso retorno à nossa casa maior, temos uma referência. Temos aquele que veio nos mostrar como fazer. Como diante desta realidade que a todo momento nos convida, tanto nos desafios, nas dores, nas oportunidades, podemos conseguir encontrar em Jesus não essa referência estabelecida simplesmente como uma imagem, um nome, mas uma expressão. Sair desse lugar de um Salvador, de uma identidade que temos que simplesmente olhar e tentar, mas torná-lo fonte dos nossos passos, nesta caminhada, nessa expressão do dia a dia, no estar com aqueles que amamos, com aqueles que nem amamos tanto, mas temos necessidade de despertar o amor também. Interessante essa colocação, né? Jesus, o caminho, está lá em João, né? Evangelho de João, no capítulo 14. E Jesus já se apronta para a sua partida para a espiritualidade. E ele conscientiza os discípulos da sua partida, né? Eu irei, mas permanecerei convosco. Ora,
não podeis ir comigo, mais ou menos assim, mas já conheceis o caminho. Aí Tomé pergunta, mas mestre, como que nós conhecemos o caminho se não sabemos para onde vais? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Uma passagem evangélica, Leandro, luminosa. Eu sou do verbo ser, o caminho que merece ser exaltado. Existe uma diversidade de interpretações nesse processo. Há quem diga que o caminho que Jesus ensina é o caminho redentor, é o caminho da via sacra, né? O caminho, dizem alguns, é carregar a cruz. Sim, também. Né? Há quem diga o caminho é a porta estreita, também faz parte da nossa jornada. Mas é muito mais do que isso. O caminho, eu repito, é a busca de luz. Porque o caminho que ele exaltou como guia, como modelo, ele é o guia dos nossos caminhos. Mas ele deu exemplo. Um exemplo altaneiro, que é a busca do Pai. E antes da sua partida, ele ora e roga ao Pai para que todos sejam um com ele e com o Pai. Como a dizer, vim para resgatar essa unidade com os homens, para que se dignifiquem e que se liguem com o Criador, com o Pai, em mim. Eu, tu, eles, numa unidade essencial. Esse é o caminho excelso que ele veio, para o qual ele veio e para o qual ele nos ensina. Eu sou a verdade. O que é a verdade, né? Existem também várias concepções, normalmente na filosofia. Não é uma verdade múltipla. Não se trata tão somente de interpretações. A verdade do mundo, a verdade da vida. Existe a verdade de cada um? Sim e não. Eu tenho a minha verdade no sentido que eu tenho a minha concepção de vida. E tenho que ter. Eu tenho que pensar. Eu tenho que refletir. Mas existe uma verdade excelsa. Jesus estava e está plenamente identificado com esse ser real. A verdade excelsa é a verdade do ser. Do ponto de vista filosófico, a verdade é a essência, a essência do Pai. Essa é a verdade e que habita todas as criaturas. A verdade, do ponto de vista filosófico, é a essência de Deus. E com esta, Jesus estava plenamente identificado. Identificado na alma. Ele é a verdade do Pai. Ele não fala, eu tenho Pai em mim, eu acredito Pai em mim. Desculpem, eu acredito na verdade. Não. Ele fala com todas as letras e sem temor. Eu sou a verdade. Porque eu estou plenamente identificado, em essência, com o Criador. Por isso, eu sou
luz. Aliás, isso nos faz lembrar o espírito da verdade, que é, portanto, a essência da verdade, e não só entidades altaneiras. Identificados com essa luz, Jesus traz a verdade excelsa do amor, a verdade que dignifica, a verdade que rompe com toda e qualquer sorte de constrangimentos de natureza moral, espiritual. A verdade que ele trouxe, claro, são os ensinamentos libertadores. A importância nesse contexto que estamos da aceitação, da compreensão madura, da resignação, mas da força, do ímpeto de iluminação. É uma verdade recôndita, mas que se restabelecerá sobre a terra através do esforço, da educação, através de uma busca de interioridade. A verdade que é o ser do Pai. Então não é um aspecto ou outro, é um sentido muito mais altaneira. Nele nós caminhamos. Ele é o guia que nos inspira, que nos fortalece, que nos dignifica, que ensina o nosso caminhar, que traz luz para os nossos momentos, através da sua fala, através dos seus ensinamentos, mas também, eu gosto de falar desse aspecto, do ponto de vista intuitivo, o Mestre continua atuante, irradiando sobre o nosso planeta, sobre todos nós, luzes. Daí a importância de adentrarmos a nossa realidade para identificarmos-nos com Ele e termos acesso ao Pai, nele e por Ele. Este ser íntimo que é a verdade e que é vida. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 144, o que é a alma do mundo? É o ser do Criador, que é vida, que é inteligência e que é amor. Então, é vida. Eu sou a vida do Pai, eu sou o vigor. Nele, portanto, nos fortalecemos. E é essa vida da alma, Leandro, que precisa ser exaltada no sentido de nós vivenciarmos plenamente aquilo que somos. Os espíritos de luz são vigorosos. Eles têm essa vida íntima, que é a vida, que é força, que dissipa de sabores, que rompe com laços menos harmoniosos e que nos leva a revigorar na alma este ser excelso, dissipando as trevas. É uma busca de luz. Caminheiros nós somos com Cristo. Sintamos essa verdade íntima através da alegria moral, através da esperança, mais do que isso, através da certeza, porque cremos com consciência. E assim, façamos da nossa vida momentos de luz, momentos de arrebatamento, momentos em que nos dignificamos na dor que amadurece e que se dissipa, porque somos caminheiros para a vida eterna. Nada se esvai, tudo permanece e tudo é cada dia mais enriquecedor. Jesus nos abençoe. Esse processo de olhar para Jesus, de viver seus ensinamentos, ele precisa de uma dedicação interna de nós. Trazê-lo
para mais próximo, necessita estarmos mais próximos de nós mesmos. Olhar o que temos pensado, observar o que temos sentido, ter tempo para estar conosco. E estando conosco, convidá-lo a estar também. Não tem como nós caminharmos os passos do Cristo se não estamos atentos aos passos que estamos dando. Não tem como me conectar com a fonte da vida sem saber a vida que estou tomando. O que tem me distraído, o que tem me direcionado, o quanto que disso fala da mensagem de expressar o amor que eu gostaria de receber. São nos pequenos movimentos. É no acordar pela manhã. É no porquê tomar um café da manhã. É no como se relacionar com aquele que se desperta ao seu lado, aquele que você encontra no trabalho. É na escolha que você faz quando entra no carro. É nas pequenas movimentações que vamos escolhendo o caminho no nosso processo de evoluir. Quanto mais atentos estamos, quanto mais nos conectamos com a mensagem de Jesus, mais vivenciamos este caminho que ele nos oferece. Tê-lo como uma referência, um orientador, ler sobre as suas passagens, refletir sobre a sua mensagem, é claro que nos ajuda, é claro que nos aproxima, mas precisamos de nos movimentar. Precisamos de deixar as reflexões tornar mais presentes, impregnadas pelo que sentimos e se transformando em força nas nossas dinâmicas, para que possamos aos poucos, ainda que encontrando as dores, termos a certeza do porquê estamos seguindo as escolhas que fazemos. E se ainda encontramos necessidades de mudanças, temos a clareza do porquê chegamos a essa necessidade. E diante de todo esse processo, nos colocarmos como agentes, ativos, protagonistas em cada passo que damos na construção da nossa caminhada. Eu quero convidar todos vocês agora para um momento de olhar para a caminhada de vocês. Então eu vou pedir para que todos que se sintam à vontade se coloquem numa posição mais relaxada, que fechem os olhos. E ouça essa música. Deixe que a mensagem dela penetre dentro de vocês e ecoe em seus corações. Em busca da direção
Que nessa jornada que hoje teremos aqui, de encontro com a vida e com as dores que na vida encontramos, possamos nos encontrar com o grande Mestre Jesus. Não como uma figura, mas como uma expressão de ser. Como uma referência aos nossos pequenos e diários movimentos. Que Jesus nos abençoe. Agradeço a todos por estar aqui. Agradeço essa casa que nos recebe. E agradeço a Astrid por poder estar conosco também. Obrigado, querida. Que agradeço.